Oi, eu sou a Gi, tô aqui hoje pra gente conversar sobre Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muitas vezes a gente conhece esse versículo, conhece isso que o Espírito Santo apresenta aqui pra gente, mas a gente tenta fazer todas essas coisas com a nossa própria força, com o nosso entendimento. Mas se nós não chamamos o Espírito Santo para estar conosco, para nos dar essas coisas e viver isso conosco, muitas vezes a gente acaba colocando sobre nós um jugo de eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito, que o próprio Deus, o próprio Jesus tirou de nós. Não é sobre perfeição, não é sobre perfeição. É sobre a gente se aperfeiçoar, são coisas completamente diferentes. E quanto mais a gente busca, mais o Espírito Santo traz isso para nossa vida. Mais a gente tem capacidade de viver isso plenamente. Só que não é de um dia para o outro. O domínio próprio, a mansidão, a paz, a alegria, ela não vem de um dia para o outro. A gente precisa sempre estar buscando o Espírito Santo para que ele nos dê o direcionamento, para que ele preencha nosso coração a fim de nos trazer calma e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E para isso a gente precisa entender plenamente o que diz nesse versículo. Então eu trouxe aqui algumas definições do que é tudo isso que a Bíblia diz, para que a gente consiga colocar na prática, viver isso que está escrito e pedir para o Espírito Santo exatamente o que a gente precisa buscar com relação a cada uma dessas bênçãos que ele traz. Amém? Então, em Gálatas, fala primeiramente sobre o amor, que é escolher o bem do outro mesmo quando não é conveniente. Então, não é só quando a gente quer, é escolher o bem do outro sempre. Não é sobre sentimento, não é sobre aquele amor romântico, é sobre atitudes, é sobre amar com atitudes. É perdoar, servir, ajudar, tratar com respeito. A alegria não é sobre estar feliz o tempo inteiro. É a satisfação profunda que vem da confiança em Deus, mesmo nas dificuldades. É manter a esperança e a gratidão nesses dias, nessas circunstâncias adversas. A paz é a tranquilidade de saber que Deus está no controle. E muitas vezes a gente acaba vivendo dominado pela ansiedade, pelo medo, e a paz é exatamente o contrário. É se afastar disso, se afastar dessa ansiedade, desse medo, e saber que Deus está cuidando de todas as coisas. É lindo, Deus cuida da gente com tanto amor, com tanto carinho, entende? A paciência é a capacidade de suportar as dificuldades, atrasos e pessoas imperfeitas sem perder o equilíbrio. A paciência é algo que a gente muitas vezes consegue ter com poucas pessoas, mas o correto, o melhor é ter essa paciência com todos. É esperar o tempo de Deus sem desistir. Muitas vezes também a gente corre esse risco, né, de desistir no meio do caminho. Desistir é uma perda de paciência. E não é algo que vem de encontro ao que Deus quer trabalhar na nossa vida. A amabilidade é tratar com gentileza e consideração. É ouvir com atenção, falar com carinho, agir com educação. A bondade é fazer o que é correto e procurar abençoar os outros. Ajudar sem esperar nada em troca. Não é ser bondoso porque você vai conseguir algo em troca. A fidelidade é ser confiável e permanecer firme aos seus propósitos com Deus e com as pessoas. Como é difícil manter a palavra. Muitas vezes a gente fala demais, por exemplo, eu acaba falando, e quando vê você tá fazendo o oposto do que você falou que ia fazer. Então nós precisamos sempre ter esse cuidado para que a gente mantenha a nossa fidelidade nos nossos compromissos com Deus e nos nossos compromissos com as pessoas. A mansidão é ter a força sob controle, não é ser fraco. Mansidão não é ser fraco, tanto que o leão ele não é um animal fraco, ele é um animal forte. Mas é saber dominar, manter essa força sob controle. Para quê? Para conseguir responder com humildade, com calma. Não é sobre gritar, berrar, esbravejar, mas é sobre saber agir com controle, certo?
É aceitar correções e evitar discussões desnecessárias. Quantas vezes a gente perde controle e acaba começando discussões, começando brigas por causa de coisas que não são coisas que vão realmente afetar a gente ou que estão afetando a gente. Às vezes é só uma ideia. Esses tempos atrás eu tive uma discussão e a gente estava discutindo teorias. A pessoa falou assim, mas e aí, o que a gente faz? Eu falei, a gente não faz nada, porque tudo isso até agora é só teoria, não é algo concreto. Quando as coisas são concretas e necessárias de ser resolvidas, sim, a gente precisa discutir, a gente precisa entrar num acordo, mas quando são só teorias, para que a gente está entrando nisso? Para que a gente está gastando nosso tempo dessa forma, sendo que a gente tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, tantas outras coisas melhores e gostosas que a gente pode fazer, que a gente pode falar, ao invés de discutir coisas que nunca vão ter fim, que vão ser sempre uma repetição de palavras sem um fim concreto, certo? O domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos, emoções e desejos. É dizer não para o que te afasta de Deus e é o que faz mal. Muitas vezes a gente acaba entrando nessa, né? A gente acaba não fazendo algo, mas a gente deseja algo. E a gente desejar, a gente sentir essa emoção, sendo que é algo que a gente já entende que não é algo que Deus quer, também é a gente pecar contra o domínio próprio. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso o tempo todo. Todas essas coisas a gente pode buscar sempre fazer diferente, sabe? E a gente consegue até a página 5. A partir da página 5, se o Espírito Santo não estiver com a gente não consegue terminar esse livro, a gente não consegue viver dessa forma. Porque não é só sobre ter todas essas coisas, não é um checklist que a gente precisa cumprir, mas é sobre viver isso. E a gente só consegue fazer essas coisas, viver dessa forma, quando Deus está com a gente, quando o Espírito Santo nos direciona. Então, eu ia falar sobre outra coisa no estudo de hoje, mas isso tem feito muito sentido para minha vida e eu entendi que eu precisava compartilhar sobre isso com vocês, porque é uma busca diária, é uma busca que nunca termina. Por mais que a gente vença, por exemplo, conquiste a paz, a gente ainda precisa ter mansidão, a gente ainda precisa ser humilde. Então, nós precisamos cuidar sempre para que os frutos do Espírito sejam transmitidos através da nossa vida. E não é só sobre nós, né? Exatamente o que o Espírito Santo me lembra agora. Essas coisas não são só sobre nós. É muito bom a gente ter paz, é muito bom a gente ter mansidão, mas o que as outras pessoas estão vendo através da nossa vida acaba sendo mais importante do que o que nós estamos sentindo. Porque muitas vezes o nosso coração vai estar atribulado, mas as pessoas estão vendo paz através de nós. Entende? E aí elas perguntam como você consegue estar calma, em paz nessa situação. É porque o Espírito Santo está trazendo isso para nossa vida, não é sobre a nossa força, entende? Então, era isso que eu queria trazer. Acabei me estendendo aqui um pouco no tempo, mas eu sinto que Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, tem cuidado do meu coração, cuidado das minhas ações, e eu oro para que Deus também cuide do seu coração e que você consiga viver isso de forma plena, sem julgo, sem peso, mas com o Espírito Santo presente. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje. Muito obrigada pelo direcionamento que o Senhor nos trouxe. Abençoa, Pai, a nossa semana. Nos dá, Senhor, direcionamento todos os momentos, Pai. Que Teu Espírito Santo seja conosco e que as pessoas vejam os frutos do Teu Espírito através da nossa vida, Pai. Acima de qualquer outra coisa, que os frutos do Teu Espírito estejam em nós, Pai. E que a gente transmita isso a todo momento. Obrigado, Senhor, por todo mundo que assistiu e seja, Pai, com eles durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada por ter assistido até aqui e até um próximo estudo. Oi!